Talvez você está passando o pior momento da sua vida. E se eu te falar que esse pode ser o lugar exatamente onde Deus está preparando o seu futuro? Eu sei que é difícil, eu sei que você pode estar sofrendo, eu sei que você pode estar passando dificuldade, eu sei que você pode estar passando o maior deserto da sua vida. O deserto de dia é um calor absurdo e à noite é um frio insuportável. Trazendo para as nossas vidas, o deserto é o momento de dificuldade. Talvez o seu momento é um momento de deserto. É o momento de maior dificuldade que você está vivendo. Mas talvez esse seja exatamente o lugar onde Deus está te preparando, onde Deus está te treinando. Tem um povo que morava no Egito e esse é o povo de Deus. Só para você entender, é como aqui no Brasil. Tem pessoas que é do Japão, mas que moram aqui no Brasil, mas que são japoneses. Tem pessoas que são da Itália, mas moram no Brasil, só que são italianos. Tinha um povo que morava no Egito, mas esse povo não era do Egito, era o povo de Deus. Deus, na verdade, ia dar uma terra para esse povo, que ele chamava de Canaã, e que essa terra, com esse povo, os descendentes de Jacó, ia se tornar uma nação, que é a nação de Israel hoje. Esse povo estava sofrendo, escravizado no Egito. Esse povo estava lá no Egito, eles construíram o Egito, mas estava sendo escravizado. Então, como era o povo de Deus, o povo que Deus escolheu, Deus falou o seguinte: eu vou tirar vocês daí e vou levar vocês para uma terra. Só que para chegar até a terra, eles iam passar no deserto, literalmente no deserto. Só que no deserto, de dia, é um calor insuportável e à noite é um frio terrível. Não tem comida, não tem nada. E esse povo, eles levaram algumas coisas, mas naturalmente essas coisas iam acabar. Não tinha água para esse povo ficar por muito tempo. Só que detalhe, esse povo ficou no deserto durante 40 anos. Só que tem um detalhe, se você está vivendo no deserto no momento, você tem que entender o seguinte: o deserto é lugar de obediência. O deserto é lugar de você esperar por Deus. Sabe por quê? Porque quando você está no deserto, tem muitas coisas que você não pode fazer, você não consegue fazer. Tem muita coisa que é lugar de você esperar. Algumas coisas você vai fazer, mas a maior parte do que você pode fazer é obedecer. E Deus estava usando aquele deserto para treinar o povo, para ensinar obediência para o povo, para ensinar humildade para o povo. E ali naquele deserto, Deus supriu o povo em tudo. Se você está vivendo no deserto agora, sabe que Deus vai suprir você. Naquele deserto, a sandália daquelas pessoas não envelhecia, a roupa deles não envelhecia. Deus mandava um maná. O que era maná? Era comida para eles no deserto. Deus provia água para eles no deserto. Deus protegia eles no deserto. Deus guiava eles no deserto. Tudo Deus fazia por eles lá no deserto. Mas Deus tinha algo a mais para eles no deserto. Deus queria ensinar para eles. Deus não queria deixar eles 40 anos no deserto, só que eles demoraram muito a aprender. Como eles demoraram muito a aprender, eles ficaram 40 anos no deserto. E aí eu te falo, você está passando o seu maior momento de dificuldade agora. Você está vivendo o seu deserto agora. Agora é o momento de você aprender. É o momento de você se tornar humilde. É o momento de você se aproximar de Deus. É o momento de você estar junto com Deus. Sabe por quê? Porque você está nesse deserto e você está crescendo. E você precisa entender, deserto não é o destino final. Deserto é só uma passagem. Deus estava com o povo lá no deserto, não era para ficar lá no deserto. Era só uma passagem para ir para a terra que Deus estava prometendo para eles. Só que tem um detalhe. Agora, se esse vídeo está fazendo sentido para você, já deixa um like aí. Tem algo que Deus não gosta, é de murmuração. Pessoas que reclamam o tempo todo, Deus não gosta disso. O povo estava lá no deserto, Deus já tinha aberto o mar para o povo passar, Deus já tinha dado comida para o povo, já tinha dado água para o povo, mas sabe o que o povo estava falando? Lá no Egito a gente tinha cebola e alho, ou seja, lá no Egito a comida era temperada, lá no Egito a gente tinha uma comida gostosinha temperada. Meu amigo, Deus está te tirando da escravidão, Deus está te tirando da escravidão para te dar liberdade, você vai ficar pensando na comida temperada. Deus estava tirando o povo que estava sofrendo, apanhando, morrendo no Egito, tirando eles do Egito para dar liberdade. O povo estava pensando, sabe em quê? Na comida temperada. Meu amigo, se você tiver de passar pelo deserto, mas depois ter a sua liberdade, passe pelo esse deserto. Entenda, isso vale a pena. Não fica pensando na comidinha temperada, não. Tem gente que ela vai ficar assim, ó, a vida toda em uma vidinha mais ou menos. Mas só porque ela não quer enfrentar o deserto. Só porque ela não quer largar o alho e a cebola. Sabe, o povo lá no Egito, eles tinham comida temperada, tinha comida com alho, com cebola. Lá no deserto eles não tinham. Por quê? Porque Deus enviava o maná, que era
como se fosse uma semente, onde eles tinham que pisar aquilo e fazer o pão. A comida não era saborosa, Deus enviava, mas não era saborosa igual a comida lá do Egito, não. E o povo estava preocupado com o quê? Com a comida, eles queriam a comida, mas eles não estavam pensando na liberdade. Presta atenção, meu amigo, se você está vivendo um deserto, você está passando alguma dificuldade, mas você vai sair disso e você vai ter a sua liberdade. Não fique pensando na cebola, não fique pensando no alho, pensa na liberdade que você vai ter, que Deus vai te dar. Agora imagina, você está em uma casa de uma pessoa. Aí essa pessoa todo dia ela te bate, te humilha, te escraviza, joga na sua cara as coisas que ela faz por você, mas aí ela te dá um prato de comida durante o dia. E essa comida é muito saborosa. Só que antes ela te humilhou, te maltratou, jogou na sua cara muitas coisas, te bateu. Só que aí de repente chega alguém do seu lado e fala assim: ei, você está morando nessa casa aí, mas você está sendo humilhado todo dia. Vamos fazer o seguinte, eu vou te levar para outra casa. Nessa outra casa lá, ninguém vai te humilhar, ninguém vai te maltratar, você vai ter liberdade. Só que antes de você chegar nessa outra casa, vai ter dia que você não vai ter esse prato de comida, sabe? Esse prato de comida saboroso que você comeu aí. E aí, você iria para outra casa ou você ficaria sendo humilhado, massacrado, escravizado só para não perder o prato de comida? O povo que estava no Egito preferiu voltar para o Egito, eles queriam voltar para o Egito. Isso era o que estava acontecendo com o povo de Deus que estava no Egito. Eles estavam lá, eles tinham a comida saborosa, mas eles eram escravizados, eles eram maltratados e Deus queria levar eles para outra casa, para outra terra. E ainda assim, eles estavam pensando na cebola. Agora, e você? A pergunta é, você, a situação que você estava vivendo, você já estava vivendo uma situação de humilhação, você já estava vivendo uma situação de sofrimento, aí você está no meio do deserto agora. O próximo passo já é a terra prometida. Agora, a decisão é com você. Você prefere voltar lá para o Egito para ter um prato de comida saborosa, mas ficar sofrendo, ser humilhado? Ou você prefere continuar nesse deserto, mas aprender a depender de Deus, confiar em Deus, mudar sua mentalidade, ser humilde, para o próximo passo ser a liberdade? Acredite, se você já está no deserto, seu próximo passo é a liberdade. E uma coisa eu te falo, eu nunca vi uma pessoa que é relevante, uma pessoa que tem resultado, que não tenha passado o seu deserto. Todo mundo na vida vai passar o seu deserto. Se você já está nele, acredite, o próximo passo é a liberdade. O que Deus teve que fazer muito com o povo no deserto foi mudar a mentalidade do povo, a mentalidade pequena, porque no Egito eles eram escravos, Deus queria dar liberdade, eles não tinham mente de pessoas livres, eles tinham a mente de pessoas escravas. É interessante que quando a pessoa está no deserto, ela às vezes pensa que Deus esqueceu dela. O povo que Deus tirou do Egito, no deserto, eles pensaram em algum momento que Deus tinha esquecido deles. Mas como Deus tinha esquecido deles? Se eles estavam bebendo, se eles estavam comendo, se a roupa deles não envelhecia, se Deus estava protegendo eles o tempo todo. Deus não tinha esquecido deles. Deus estava treinando eles apenas. Meu amigo, eu quero te falar o seguinte: dificuldade não vem para derrubar ninguém. Ou ela vem para te fortalecer, ou ela vem para glorificar a Deus. Uma coisa é certa, se você permanecer, a vitória é certa. Se você permanecer, você já está na frente de muita gente que desiste no meio do caminho. Desistir não é uma opção para você. Porque se você desiste hoje, você vai ter que voltar a viver a mesma vida que você tinha antes, que você não queria viver. Uma coisa foi ensinado para aquele povo: quando vocês chegarem na terra prometida, quando vocês chegarem em Canaã, lá vai ter comida com fartura, lá vai ter água, vai ter prosperidade, vai ter riqueza para vocês. Mas lembre-se, não diz assim, foi eu que consegui isso com meus braços fortes. Diz o seguinte, foi o Senhor que com um braço forte nos tirou do Egito e nos trouxe para essa terra. E eu quero falar isso para você, você vai sair desse deserto. Mas quando você sair desse deserto, não diz assim, foi eu que consegui. Diz o seguinte, o Senhor me ajudou a sair desse deserto. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, curte e compartilha, porque fazendo assim você já está ajudando alguém.